Olá pessoal, já começaram a costurar? Se não começaram, vamos começar. Hoje nós vamos falar aqui sobre as máquinas. Eu trouxe só essas duas aqui, porque aqui está em uso, aqui eu só estou dando aula e nós temos umas máquinas domésticas. E os questionamentos, que máquina comprar? E quando chegou a máquina em casa, o que eu vou fazer? Nós vamos falar sobre isso e algumas dicas para vocês utilizar as máquinas de vocês e fazer a manutenção e ter uma máquina boa por muito tempo. Vamos lá então? Vamos falar então sobre máquinas. O aluno pergunta, qual máquina eu compro? A máquina que você vai comprar. Então, se você não tem experiência, se você ainda não sabe o que você quer, uma máquina doméstica é ótimo para começar. É essas que vocês veem nas lojas que vendem eletrodoméstico, tem a máquina doméstica. Eu tenho duas aqui para apresentar para vocês, mas antes de mais nada, vocês precisam saber o que é que vocês vão fazer. Então, que tipo de uso que vocês vão dar. Eu até aconselho para as minhas alunas, se quiser pode até comprar uma máquina usada. Na compra de uma máquina usada, lembre-se sempre, ou a pessoa que vai lhe vender é de confiança, ou você precisa comprar numa loja dessa que da assistência técnica, eles vendem algumas máquinas usadas. Quanto a máquinas simples, vou trazer só essas duas aqui, porque ultimamente só estou usando as duas. Quem me conhece sabe que eu gosto muito desta pretinha. Essa minha pretinha aqui é centenária, ela tem 118 anos. Eu acho que é 118, agora não estou lembrada, mas tem mais de 100. Ela é uma máquina muito boa. Ela durante muito tempo, quando a gente tinha a máquina zigue-zague, como temos hoje, a gente inclusive dava os acabados nela, fazia até bordado com ela. Essa máquina aqui, quando eu peguei, lógico que era usada, porque com 100 anos, e ela ia ser jogada no lixo. Umas máquinas usadas, essas simples, elas são boas porque as antigas elas são bem fortes. A escolha, ela não é fácil. Mas o que eu posso dizer para vocês a respeito das máquinas é o seguinte, essas marcas mais conhecidas, a gente tem mais confiança nas marcas mais conhecidas. Eu uso bastante a Singer, eu não usei todas as marcas, mas eu sempre tive domésticas, foram da Singer. As industriais não, mas as domésticas foram da Singer. Eu tenho esta aqui, que é só costura reta, e temos esta aqui. Ela é uma máquina doméstica, ela dá para fazer as roupinhas do dia a dia, o seu hobby, só que ela é eletrônica. A diferença de uma máquina eletrônica para uma máquina comum, elas são ótimas, mas a assistência técnica dela é um pouquinho mais cara do que a comum, porque a assistência também é mais fácil, as peças são mais caras também. As pessoas querem muito um monte de bordados, nós temos bordados. Mas afinal de contas, quando você é iniciante, você quer alguns pontos de bordado e está tudo certo com isso. A questão é que é bom que ela faça casa, que ela tenha o zigue-zague para você poder dar os seus acabamentos, já que você não tem ainda overlock. Agora, quanto marca, essas marcas conhecidas aí do mercado geralmente não dão problemas. Elas são fortes, elas são boas, só que ela tem uma diferença entre a máquina doméstica e a máquina industrial. Quando a gente é iniciante, a gente não deve comprar logo uma máquina industrial porque a gente ainda não sabe onde vai usar. A máquina doméstica, ela tem uma diferença que ela é para ser usada poucas horas por dia. Ela pode ser usada para trabalhos manuais, para hobby, ela pode ser usada para fazer roupa sob medida, mas para você ter no dia a dia. Para grandes produções, é bom que seja uma industrial. A diferença entre uma e outra é que uma, ela pega tecidos mais pesados, ela tem a velocidade que é muito maior, só que também uma máquina doméstica agora, né, existem essas que tem a mesa e existem essas, tipo, portáteis que dá para você guardar no armário, enquanto que uma máquina industrial você precisa ter um lugar para colocar. O consumo de energia da outra é maior, mas também ela vai trabalhar muito mais e vai render muito mais. Então, se você decidir, por exemplo, fazer uma facção, fazer alguma coisa nesse sentido, então uma máquina industrial é bom. Por isso que eu digo, compre uma usada, então já que não tem certeza, mas se tem certeza, compre. Tá na moda agora, tem até umas pesquisas que é a melhor que no mercado está sendo a Facilita Pro. Mas eu nunca usei esta, eu uso esta minha aqui, que é muito boa, e tem vários pontos de bordado. Só é que é delicada, é tecido grossos, força muito a máquina, ela costura, mas você vai forçar um pouco mais a máquina. Agora, a próxima questão, você comprou a máquina e agora? Agora você tira da embalagem, guarda a embalagem e a nota fiscal, que é bom guardar, e vamos para o próximo passo. Precisamos ler o manual. Nós precisamos conhecer a nossa máquina. Ah, mas eu não gosto de manual, Rosana. Então tá ótimo. Não gosto de manual, não vamos ler o manual. Vai no YouTube, coloca a marca da sua máquina lá e pede um vídeo para ver como ela funciona, as funções básicas dela, como é que você vai fazer. Porque você precisa saber todas as funções para utilizar bem a sua máquina. O que mais acontece? Então, a outra questão para te auxiliar
para você conhecer a máquina. As máquinas novas, por exemplo, não tem erro. Vou ver se consigo mostrar aqui, tem. E aqui, ó, colocar a linha, então tem até os desenhos para você acompanhar e colocar a linha de forma correta. Se a linha não estiver de forma correta, a máquina não tem como costurar de forma correta também. Colocação de linha no manual. Eu vou falar para vocês a respeito que quando você faz uma costura, você precisa estar com uma linha de qualidade, fazer a passagem de linha corretamente e acertar o ponto antes de começar a costurar. Eu vivo falando, façam o teste, porque precisa fazer o teste. Você não vai direto para a peça, pode acontecer algum evento que vai estragar sua peça. Então você vai fazer o teste. Você vai lá no manual, você vai ver a passagem de linha e a regulagem do ponto. Essas duas coisas são as mais importantes que tem. Agulha adequada com o tecido. Isso eu estou falando tanto nesta quanto nessa. Quanto essa eletrônica, quanto a outra que é manual, é a mesma coisa. Porque eu não posso falar de todas as marcas, porque eu não tenho todas as marcas. Eu não tenho também todos os modelos. Então, por isso eu não vou falar especificamente do modelo que vocês têm. Mas o que eu quero dizer que é em comum em todos é isso. Aqui, a passagem de linha, que vai ter no manual e tem aqui também desenhado. Este aqui tem em quase todas as máquinas também, que é para regular a tensão do ponto dessa linha que vem aqui por cima. E a tensão do ponto da parte de baixo, ele é feito aqui. E aí ela vem com uma bobina. Algumas têm uma bobina que é encaixado dessa forma, outras uma bobina que é encaixado dessa forma. E tem um parafusinho aqui, que ela vem com uma chavinha, onde você vai fazer o ajuste. Na maioria das vezes, você não vai precisar mexer nessa aqui, simplesmente mexe aqui. Então, começa pelo início. Primeiro, você coloca a linha, você troca a agulha, coloca a agulha de acordo com o tecido que você vai usar. Você pega o retalho do tecido que você vai usar e aí você coloca a linha aqui. Bobinas plásticas. Existe muito no mercado e algumas delas vêm acompanhada com a bobina plástica. Se o ponto não estiver bom, você está com dificuldade, o ponto não está sendo legal, está enrolando. Nada de desesperar. Vai tudo passo a passo, bem devagar, que você vai conseguir. Bobina. Essas bobinas plásticas, elas são boas, mas elas correm o risco de desgastar ou ficar algum dentinho aqui, engata o fio e às vezes arrebenta o fio. Então, se a linha começa a arrebentar na parte de baixo, você vai ter que ver a tua linha, se é uma linha de boa qualidade, se não está arrebentando porque está fraca, a sua bobina, se está ok, e posteriormente você vai ver a tensão da linha. Muito raras vezes eu tive que, vou falar por mim, né? Eu tive que mexer aqui. Manutenção. Essa é uma das questões. Então, vamos lá. Escolher a máquina. Vocês já entenderam que vocês vão escolher de acordo com as necessidades de vocês. Pesquisa preço, pesquisa qualidade, pesquisa opinião das pessoas e veja isso. Segunda parte, comprou a máquina. Então, trouxe essa máquina para casa, vamos lá, dá um tempinho, se concentrar nela, coloca ela em cima da mesa, tira da caixa e vai testar. E vai fazer algumas costuras com alguns tecidos diferentes, com cores diferentes de preferência, que daí você consegue ver a linha. O ponto correto, ele precisa não aparecer a linha de baixo na parte de cima da costura e vice-versa. E como é que você vai saber disso? Você coloca uma linha de uma cor embaixo e outra cor em cima. Para você ter uma ideia, esta bobina aqui é a mesma desta aqui que tem 100 anos. Então, ela, na maioria delas vem assim. Vamos então falar sobre tensão da máquina. A outra questão é aqui, a respeito da tensão da linha. Se a linha de baixo aparecer na parte de cima da costura, então você vai aumentar esse número aqui. Você vai girar com um número maior e aumentar a tensão da linha aqui. Se for ao contrário, você vai diminuir. Se a linha que está aparecendo é a linha da bobina, você vai diminuir. Então, muito raras vezes, como eu já falei, muito raras vezes você vai mexer na bobina. Na maioria das vezes é aqui. Não deu certo, coloca a linha toda novamente e faça. Troca a agulha. Agulha, eu acho que é uma duração de 8 horas de trabalho. Como nós não temos como ver quanto ela trabalhou, a gente vai vendo quando ela começa a dar defeito. E outra coisa é que existe vários tipos de agulha e eles são para vários tipos de tecido. Não é só o tamanho da agulha, mas é o tipo de ponta da agulha. Vamos ver então essa questão. Boa linha, testou, na maioria das vezes deu certo. Às vezes você fica nervosa porque não quer dar certo, dá uma paradinha, sai, dá uma relaxada, volta e começa novamente. Faz tudo novamente e vê o que vai dar certo. No final vai dar tudo certo. Existe uma questão, então entenderam, o número maior é quando a linha está subindo.
aparecendo a linha de baixo, está aparecendo em cima. Linha, número menor, a minha é nessa aqui, ó, e a nessa pequena aqui é nessa aqui, ó, nessa preta é aqui. Para diminuir o tamanho do ponto. Deixa um tamanho de ponto 3, 3,5 no máximo, porque isso é um ponto bom para qualquer costura. Falamos sobre isso aí, então agora temos uma outra questão. Existe um evento, não sei como é que eu vou chamar isso, mas é um evento que acontece com qualquer costureira. Vocês podem perguntar para as amigas costureiras que vocês têm. Às vezes, quando a máquina começa a dar um problemão e você sofre, mexe nisso e mexe em tudo que é lugar e ela não funciona. E aí você diz assim, ela tem vontade própria, é só porque é pessoal, é comigo, é porque eu tinha que entregar uma peça hoje e hoje eu não consigo trabalhar porque ela não quer trabalhar, ela está cansada. Tem gente que fala até que ela está possuída, mas isso tudo é uma bobagem. O que acontece é que nós, quando temos uma máquina, eu vou dar um exemplo para vocês de carro. Quando vocês têm um carro, vocês só colocam combustível? Não. Então precisa fazer a manutenção da máquina. A manutenção da máquina, mesmo que vocês não estejam usando elas, da caixa, de vez em quando, cada 2, 3 meses, dá uma limpada, uma lubrificada, liga ela novamente. Quando você está usando, então, no dia a dia, então nós vamos falar que é o que interessa aqui, ela precisa ser limpa, lubrificada, precisa colocar agulha de acordo com o tecido que você vai usar. Então, é assim, todos os dias você prepara a máquina para a peça que você vai fazer. E aí você prepara essa máquina com o tipo de agulha, com tudo, deixa tudo ali arrumadinho para começar a costurar. Terminou do trabalho, cobre a máquina, guarda. O que acontece é que a maioria das pessoas, elas colocam a máquina lá e começam a costurar. Terminou, parou, deixa ali e vai embora. Passou uma semana, 2, você trabalhando com a máquina e você não tira nem o pó. Não estou nem falando do pó da parte de cima. Então ela fica exposta. Então uma vez por mês, pelo menos, eu digo assim, uma vez por semana você limpa toda ela, limpa dentro aqui, onde está a bobina, passa um pincelzinho, tudo. Se tiver que colocar um óleo, coloca. Veja no manual onde você pode colocar o óleo, que por exemplo, essa aqui que é eletrônica, tem lugares que não pode colocar o óleo. Essa aqui, ó, pode pôr em tudo, tem um monte de furinho onde você vai colocar o óleo, então precisa ver no manual. Pergunta no Google, vai no YouTube, faça a pergunta, põe a marca da sua máquina que vai aparecer lá. E aí você limpa toda ela uma vez por semana. Se você todos os dias está sentado ali com a máquina, então ela é sua colega de trabalho e você vai precisar dar uma limpadinha nela. Então tira um dia lá, sexta-feira, terminou o trabalho, dá uma limpada nela, lubrifica e deixa ela lá. Se você não está usando muito, faça isso pelo menos uma vez por mês. Se ela está guardada, você, quando lembrar, vai lá buscar e dá uma limpada nela. Para quê? Para conservar a máquina. Quando ela tiver realmente um problema, você vai levar no técnico. Uma vez por ano você deve levar lá para fazer uma limpeza geral, que é uma limpeza por dentro, onde eles vão abrir. Aí eu vou te dizer, eu já fiz a limpeza, por isso que eu digo, precisa conhecer a máquina da gente. Às vezes você já fez a limpeza, mas tem alguma coisinha, uma ferrugem, ou que tem alguma coisa ali, algum pozinho dentro de uma linha, e está atrapalhando o funcionamento da sua máquina, vai desgastar a sua máquina. Então, para ter essa máquina por longos anos, o ideal é que seja feito isso. Eu não sou técnica, e depois de alguns anos de trabalho, eu acabei aprendendo algumas coisas, porque eu já passei por isso que eu estou falando para vocês, e chamei o técnico veio e olhou tudo, limpou e disse assim para mim, não tem nada. Por isso, então, porque a gente precisa fazer a manutenção. Todas as ferramentas que a gente vai usar. É bom para você conservar, para você ter esse equipamento por mais tempo. Então, vamos lá. Falamos sobre a escolha da máquina, falamos também sobre a questão da lubrificação. Por só a normal, é mais fácil de lubrificar, mas você só faz a limpeza onde você pode. Não vá ficar mexendo em coisas que tem certeza do que está fazendo. Depois, com o tempo, você vai aprendendo e faz. E uma vez por ano leva para manutenção. Se a máquina for eletrônica, mexe menos ainda para não correr o risco de queimar placa, dessas coisas. E lembre-se que sempre você precisa conhecer o equipamento que está trabalhando. Vai lá, pega a sua máquina nova, coloque em cima do balcão, regula ela e veja se está tudo ok. E na maioria das vezes a gente regula o ponto, aí ele fica bom e a gente leva um tempão sem fazer novamente, mas de vez em quando dá uma olhada, entenderam? Então trocar agulha também, mesmo que você esteja usando a mesma agulha, por tecidos que você está usando não existe outro tipo de agulha, então uma vez por semana troca a agulha, coloca uma outra agulha nova, tudo para manter a sua máquina boa e por mais tempo. Por hoje é só. Temos mais assuntos sobre máquina, só que precisaremos ver em outros vídeos. O que você precisa fazer? Fazer a sua mensagem aqui no comentário. Se tiver
alguma dúvida, algum assunto que queira saber sobre máquina. Faça o comentário aqui, curta o vídeo, manda para as amigas que ainda não compraram máquina. E se tiver interesse em aprender costura e ainda não começaram a costurar, nós temos um curso, está aqui o link à disposição aqui na descrição do vídeo. Bem rapidinho para vocês entenderem como é que funciona o curso, está tudo explicadinho ali. E eu espero vocês na próxima.